Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, a proposta de hoje é fazer a correção da avaliação mensal de matemática, tá? A nossa primeira avaliação. Então, vamos lá. Um cliente de uma companhia telefônica foi oferecido o seguinte plano: gratuidade em 10 horas de ligação por mês, R$ 38,00 pela assinatura mensal, 2 centavos por minuto que excede as 10 horas. Então, tem que ficar claro o seguinte: ele paga R$ 38,00 para poder utilizar 10 horas de ligação no mês. Tá? Se exceder essas 10 horas, eu pago 2 centavos por minuto. Considerando que um cliente contratou esse plano e que o consumo foi de 17 horas e 23 minutos em outubro e de 8 horas e 45 minutos em novembro, logo sua despesa nos 2 meses foi de... Então, olha só, perceba que nesse mês aqui, ó, no mês de outubro, ele ultrapassou as 10 horas. Se ele ultrapassa as 10 horas, ele precisa pagar um acréscimo de 2 centavos. Então, vamos lá. Outubro, 17 horas e 23 minutos. Essas 17 horas e 23 minutos pode ser decomposta em 10 horas, isso aqui já está incluído os R$ 38,00, e 7 horas e 23 minutos. Essas 7 horas e 23 minutos é o excedente. Se é o excedente, eu tenho que pagar 2 centavos por minuto. Mas aqui a unidade, ela não está em minuto. Ok? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter que transformar essas 7 horas em minutos. Bom, 7 horas é 420 minutos. Como que eu faço essa transformação? Eu pego 7 horas e lembro que 1 hora são 60 minutos. Então, isso vai ser 7 vezes 60 minutos, que equivale aos 420 minutos. E aí eu posso somar esses resultados aqui. Ou seja, nesse mês de outubro, eu tenho 10 horas que foram pagas com R$ 38,00, mas eu tenho 443 minutos que devem ser pagos 2 centavos por minuto. Então, basta multiplicar 443 vezes 2 centavos, que dá 8,86. Detalhe, se eu fosse multiplicar aqui, ó, o que eu ia fazer? Eu ia ignorar a vírgula, então aqui viraria 2, e eu multiplicaria isso aqui por 2, daria 886. Mas tem duas casas decimais, tem que ter duas casas decimais. Esse valor aqui é o que eu estou pagando pelo excedente, mas ainda tem o pagamento pelas 10 horas, que é R$ 38,00. Então, em outubro, eu pago R$ 46,86. Já em novembro, houve um consumo de 8 horas e 45 minutos, que não excede as 10 horas de ligação. Então, nesse caso, eu pago só os R$ 38,00. Como ele quer saber o total pago, eu vou ter que fazer o somatório desses dois valores, R$ 46,86 mais R$ 38,00, que dá R$ 84,86. Fechado? Bom, as funções f e g são dadas, f de x está aqui, g de x está aqui. Sabendo que f de 0 menos g de 0 é igual a 1/3, o valor de f de 3 menos 3 vezes g de 1/5 é... Qual que é o meu problema aqui, que eu não posso ir direto para cá? Existe uma outra incógnita aqui, ó, uma outra variável aqui. Eu não sei quanto que vale ela, então eu vou ter que buscar encontrar esse valor. Da onde que eu vou buscar esse valor? Dessa igualdade. A minha equação vai surgir daqui. Então, eu calculo f de 0, o f de 0 é menos 1. Por quê? Porque 0 vezes 3 é 0, sobre 5 é 0. Menos 1 continua menos 1. Tá? Quando eu substituir o g de 0 aqui, a resposta vai dar A. Por quê? 4 vezes 0 é 0, dividido por 3 é 0, mais A. Então, agora eu posso montar essa igualdade aqui. Ficaria assim: f de 0 menos g de 0 igual a 1/3. No lugar do f de 0, eu vou colocar menos 1. No lugar do g de 0, eu vou colocar a, como era menos g de 0, ou seja, menos o oposto de g de 0, isso é menos a. Tá? Daqui, o que eu vou fazer é resolver essa equação aqui. Tá? Caso você tenha dúvida, um procedimento seria passar esse 1 para lá. Então, ficaria assim, ó, vou fazer aqui no cantinho, menos A igual a 1/3 mais 1. Menos A igual. Esse 1 inteiro, ele pode ser trocado por 3/3. E aí eu passo a ter menos A igual a 4/3. Multiplica por menos 1, eu chego nessa resposta. Ok? Bom, agora é possível calcular esse f de 3. Quer dizer, na verdade, esse f de 3 eu já poderia ter calculado desde o início, tá? Então, onde tem x vira 3, 3 vezes 3, 9, sobre 5.
Então, eu tenho, vou fazer só o rascunho aqui, ó, 9 sobre 5 menos 1. Só que 1 é 5 sobre 5. Ok? Então, 9 menos 5, 4. 4 quintos. E daí surgiu essa resposta. O G de 1 quinto vai ficar no lugar do X aqui, vai ficar quem? Vai ficar 1 quinto. Então, ao multiplicar, fica 4 sobre 15. A resposta está aqui, ó. Esse 4 terços aqui, eu já posso colocar ele, transformar ele, ou multiplicar ele por 5 aqui, e multiplicar ele por 5 aqui. Esse processo aqui é só um processo mais rápido para tirar MMC. Eu acredito que vocês não terão dificuldade de fazer essas contas aqui, não. Tá? Considerando agora que os resultados, as frações têm o mesmo denominador, eu conservo o denominador e subtraio. 4 menos 20 menos 16. Então, eu quero jogar nessa expressão aqui. Então, ó, o f de 3 é 4 quintos, tá aqui. 3 vezes isso daqui, ó. Bom, eu posso simplificar isso com isso, certo? Aqui ficaria 1, aqui ficaria 5. Então, ficaria menos com menos mais, 1 vezes 16, 16, e aqui teria 1 vezes 5, 5. Bom, como os denominadores são iguais, eu somo aqui as frações, dando 20 quintos, que é igual a 4 inteiros. Ok? Questãozinha um pouquinho trabalhosa, mas não é tão difícil. Bom, dada a função, calcule o valor de f de meio. Então, eu tenho a função, eu vou substituir o x por meio. Então, ao substituir por meio, aqui vira meio, aqui vira meio, aqui vira menos meio. Ok? O que eu preciso lembrar lá de potenciação e radiciação? Se eu tenho a raiz enésima de a elevado a b, isso equivale a elevado a b sobre n. Tá? Então, toda vez que eu tiver um expoente fracionário, eu posso transformar ele em um radical, onde o numerador aqui do expoente, ele vem para ser o meu expoente aqui. E o denominador desse expoente, ele vai ser meu índice da raiz. Tá? Então, isso aqui é uma raiz quadrada, é uma raiz quadrada. Só que antes disso, aqui eu já transformei direto. Tá? Lembra-se que aqui, ó, o 2 e 1 está aqui. Como aqui tem um sinal negativo, o que eu faço com 3 é inverter ele primeiro, para depois colocar a raiz, ok? Então, aqui, ó, a partir do momento que eu tenho um terço, eu tenho a raiz quadrada disso. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 3 eu não sei, deixo aqui. E aí, gente, eu preciso lembrar de uma coisa. 1 sobre raiz de 3, eu posso racionalizar multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3, que isso dá raiz de 3 sobre 3, ok? Então, surgiu esse raiz de 3 sobre 3 aqui. Aí, aqui, ó, olha que legal. Desse jeito que me permite fazer isso. Eu posso colocar um 3 sobre 3 aqui. Se eu posso, eu igualei os denominadores. Que é a mesma coisa que tirar MMC, tá, gente? E aí, agora eu somo, ó, 3 mais 1, 4. E aqui mantenho 3. Eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu não tenho como simplificar nada, então a minha resposta passa a ser 8 raiz de 3 sobre 3. Ok? Bom, a área do quadrilátero, definido pelos eixos coordenados, ou seja, x e y, e as retas y igual a x mais 3 sobre 3 e menos y, e y igual a menos 3x mais 1, a unidade de área é igual a. Então, aqui, gente, eu não sei se ficou claro para você. Eu tenho o eixo x, tá? Eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y. E aí, eu vou ter dois gráficos, um crescente e outro decrescente. Vou fazer uma suposição aqui. Um aqui assim, mais ou menos. E o outro... Deixa eu ver aqui. Se eu fizer aqui assim, ó. Deixa eu fazer mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Então, olha só. O que ele está me falando é que um eixo, outro eixo, um gráfico ou uma reta e a outra reta formam um quadrilátero. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um quadrilátero. E eu quero saber a área desse quadrilátero. Então, é mais ou menos isso, tá? Que eu já estou colocando na minha cabeça aqui. Mas vamos fazer as contas e fazer esse gráfico para ver como que eu vou determinar essa área. Mas a proposta é semelhante a essa, tá? Então, vamos lá. Para essa daqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho que y é igual a x mais 3 sobre 3. Isso aqui é uma função afim. Consequentemente, o gráfico ele é uma reta. Se ele é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Eu posso escolher 2 valores para x e encontrar 2 valores para y. Eu vou necessitar desses pontos aqui, ó, pontos de interseção. Então, tá? Isso que eu não sei. Eu preciso desses pontos de interseção com os eixos. Então, eu vou pegar o x igual a 0, e aí fica fácil, porque 0 mais 3 é 3, dividido por 3 é 1. Tá? E agora eu vou fazer o y igual a 0. Aí, para fazer o y igual a 0, eu vou ter
x mais 3 sobre 3 igual a 0. Passa esse 3 para lá multiplicando, e 3 vezes 0 é 0. Conclusão, x é igual a menos 3. Tá? Então, aqui eu tenho menos 3 aqui. Então, já descobri 2 pontos aqui. Agora, eu vou pegar a outra função, menos 3x mais 21. X e y. Eu tenho, de novo, 0. 0 aqui, vezes 3 é menos 3, é 0, mais 21, 21. Tá? E depois eu vou colocar o y igual a 0. Se eu coloco y igual a 0, eu fico com menos 3x mais 21 igual a 0. Menos 3x é igual a menos 21. Multiplica por menos 1, 3x é igual a 21. X é igual a 7. Então, eu achei agora os 2 pontos. Então, eu posso desenhar o gráfico. Tá? Como passo de mágica, ele apareceu aqui para mim. Olha só. O ponto aqui, ó, 0 e 1. Tá? 0 e 1 está aqui, ó. 0 e 1. O ponto menos 3 e 0. Menos 3 e 0 está aqui, ó. E aí, esse gráfico verde aqui, essa reta verde, é o gráfico dessa função. Agora, dessa daqui, 0 e 21 está aqui. Tá? E 7 e 0 está aqui, ó. Então, o gráfico roxo aqui é o gráfico dessa função. Olha para você ver como é que foi mágico o meu desenho aqui, tá? Bom, o que eu quero é a área dessa figura aqui, ó. Que está colorida aqui, ó. Bom, aí você olha para essa figura e pergunta assim, isso é um quadrilátero? É, tem 4 lados. Mas isso é algum quadrilátero que eu sei a fórmula? A resposta é não. Então, quando a gente tem figuras que você desconhece a fórmula, né? Por exemplo, qual que é a fórmula do cálculo da área de um retângulo? Base vezes altura. Mas é que eu não tenho essa possibilidade. Então, a minha possibilidade aqui será de decompor essa figura em outras e calcular suas áreas separadas. Então, a minha decomposição vai ser aqui, ó. Aqui forma um ângulo de 90 graus, ok? Então, eu vou chamar isso aqui de área 1. Que figura é essa? Se eu considerar que isso daqui é 90 graus, eu tenho 2 lados paralelos. Fechado? Então, o quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos, ele é o trapézio. Qual que é a fórmula do trapézio? A fórmula de área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Lembrando que a altura e a base maior ou a base menor formam um ângulo de 90 graus. Ok? Na verdade, a altura e a base maior, tá? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Bom, baseado nisso, esse Bzinho aqui, tá? Eu já sei a medida dele, porque esse Bzinho é a distância desse ponto até esse ponto, que é 1. Então, Bzinho aqui é 1. Facilitou minha vida. A altura é a distância desse ponto até esse ponto aqui, ó. Aí você pode falar, professor, é 6. Sim, é 6. Graficamente eu estou vendo. Mas vamos supor que eu não soubesse que isso aqui é 6. Como que eu faria para achar isso? Bom, esse aqui é o ponto de interseção dos gráficos. Se ele é o ponto de interseção dos gráficos, ele é o ponto onde os gráficos se comportam da mesma forma, ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso escrever x mais 3 sobre 3 igual a menos 3x mais 21. Ok? Esse 3 está dividindo, passo para lá multiplicando. Eu vou ter menos 9x mais 63. Passo o 9x para cá e o 3 para lá. Eu vou ter x mais 9. Ficou péssimo esse 9. X mais 9x é igual a 63 menos 3. 10x é igual a 60. X é igual a 6, como era esperado. Ou seja, a minha altura aqui, ó, ela vale 6. Ok? Bom, continuando. Eu tenho essa base maior aqui, ó. Essa base maior é a componente y desse ponto. Eu poderia tentar adivinhar por aqui, tá? É claro que o meu desenho está péssimo. Provavelmente está entre 4 e 2. Minha expectativa é que seja 3, mas eu vou ter que calcular assim mesmo. Então, eu substituo em qualquer uma das funções. Vou substituir nessa aqui, tá? Então, y é igual a 6 mais 3 sobre 3. Y é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Então, aqui é 3. Quer dizer que essa base aqui, ó, ela é 3. Ou seja, já é possível eu calcular a área 1, que a fórmula é
base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Se vocês quiserem decorar assim, ó, é a média aritmética das bases vezes a altura, pode também, tá? É mais bonito assim. Ninguém decora assim, mas é mais bonito. Bom, a base maior é 3, a base menor é 1, a altura é 6, isso sobre 2. Fazendo as contas aqui, vai dar 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. Unidade diária. Porque eu não sei qual que é a unidade. Aí eu vou lá e procuro. Tem a resposta 12? Não tem. Quer dizer que eu errei. Na verdade, o professor errou, porque colocou a mesma resposta 2 vezes, né? E provavelmente ela é a resposta certa. Mas vamos lá. O importante é a gente aprender a fazer questão. Bom, eu vou calcular agora, que eu vou chamar de área 2, a área desse triângulo. Então, eu preciso da base da altura. A base aqui, ela é 3, que eu já tinha calculado. E a altura aqui ficou fácil, porque eu sei que esse ponto é 6 e esse daqui é 7, a distância é 1. Então, a área 2 será base vezes a altura sobre 2. Ok? Então, a base, que eu chamei que é 1, vezes a altura, que é 3, sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Unidade de área. Para fechar aqui, a minha área total é a soma de 12 mais 1,5. Tá? Isso daqui dá 13,5 unidade de área. Então, você pode marcar tanto essa quanto essa aqui, né? Se algum dia vocês se perguntarem por que a altura sempre vem escrita com a letra H, vocês procurem essa palavra em inglês, tá? Sou péssimo em inglês, mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que isso significa altura. 8, sei lá. Não vou arriscar, não. Pergunta ao professor de inglês. Bom, determina o valor de C para que a função dada por f de x satisfaça a igualdade. Então, ó, a igualdade aqui é que me fornece a equação. Então, eu vou ter que calcular o f de 1. O f de 1, ficou bem embaçado aqui, ficou péssimo. Seria 10 sobre C. Da onde que eu tirei isso? Ah, aqui, ó, f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1, que multiplica 1 mais 4, dividido por C vezes 1, que é C, mais 2. Aqui vai dar 2 vezes 5 sobre C mais 2, que é igual a 10 sobre C mais 2. O f de 2, tá? Ficaria 2 ao quadrado mais 1, que multiplica 1 mais 4, mentira, 2 mais 4, sobre 2C mais 2. Aqui vai dar 5 vezes 6 sobre 2C mais 2. Isso dá 30 sobre 2C mais 2. Chato? Bom, agora que eu tenho f de 1 e tem f de 2, eu vou igualar eles. E aí, eu vou multiplicar cruzado. Tá? Então, ao multiplicar cruzado, fica 10 vezes 2C, 20C. 10 vezes 2, 20. 30 vezes C, 30C. E 30 vezes 2, 60. Ok? Bom, se eu passar esse 20 para lá... Agora é só resolver essa equação, né? E eu vou chegar a ser menos 4. Aqui, ó. Se eu passar vou manter o menos o 20 aqui. Vou passar o 30 para cá, 30C, igual a 60 menos 20. Aqui vai dar menos 10C igual a 40. Tá? Multiplica por menos 1, 10C igual a menos 40, C igual a menos 4. Chato? Bom, na figura a seguir, temos o gráfico de uma reta que representa a quantidade medida em ml de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função do seu peso, dado em quilograma-força, para o tratamento de determinada infecção. Isso aqui vocês vão descobrir em física. O medicamento deverá ser aplicado em 6 doses. Assim, uma pessoa que pesa 85 quilos receberá em cada dose, Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês têm que entender que eu preciso achar a componente y aqui, ó. Prolongando o gráfico. E aí a componente y aqui, ó. Esse valor aqui que eu preciso achar. Vou chamar de y, tá? E esse valor aqui é maior do que 40. Só que você vai falar, professor, mas não tem nenhuma resposta igual a 40, porque ele está querendo cada dose. São 6 doses. Ou seja, depois que eu achar esse resultado aqui, eu vou ter que dividir ele por 6. Tá? Bom, então eu preciso achar esse resultado. Para achar esse resultado, eu preciso da função. Eu sei que é uma função afim, tá? Então, eu posso determinar o valor dela
montando um sistema, por exemplo. Então, y é igual a x mais b. Por que eu sigo uma função afim? Porque eu tenho um pedaço do gráfico, né? Um trecho dele, um segmento dele, e ele é uma reta, tá? Um segmento de reta, na verdade. Bom, prosseguindo aqui, vou substituir aqui vai ficar 12, que é o y, é igual a x, que é 25a, mais b. No outro ponto, eu tenho 40 igual a 65a mais b. Eu vou multiplicar por menos 1 essa daqui. Então, fica menos 12 igual a menos 25a menos b. E aqui ficaria 40 igual a 65a mais b. Ao somar as equações, por isso que ele é chamado método da adição, eu vou cancelar esses dois b's aqui. Então, aqui vai sobrar quem? Vai sobrar 40a. Aqui vai sobrar 28. Conclusão, o meu A é igual a 28 sobre 40, que simplificado por 4 dá 7 décimos. Bom, posso ter errado alguma conta? Posso, tá? Mas o interessante aqui é que o valor de A deu positivo, que é uma função crescente. Se eu tivesse dado negativo, já teria certeza que eu tinha errado, tá? Mas vamos prosseguir aqui. O que eu vou fazer aqui é substituir esses 7 décimos em qualquer uma das duas equações aqui, tá? Vou substituir na primeira mesmo. Então, eu tenho lá 12 igual a 25A mais B. 12 é igual a 25 vezes A, que é 7 décimos, mais B. 12 é igual. Eu vou simplificar o 25 com 10. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Dividimos por 5. Então, vai ficar 35 sobre 2, mais B. Nesse caso aqui, a gente tem duas opções. Trabalhar com frações ou trabalhar com decimal. Como aqui já tem uma fração, vou continuar trabalhando com fração. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho o 12 e eu vou trocar ele por 24 sobre 2. Menos 35 sobre 2, que é igual a B. Eu passei esse termo para lá com o sinal trocado e fiz aqui virar denominador 2, para já facilitar a minha resposta, ok? Conclusão, B igual a dar negativo. 35 menos 24 vai dar 11 sobre 2. Bom, se a gente parar para pensar que o gráfico ele vem descendo aqui, tá? E vai cortar aqui na parte negativa, eu tenho uma expectativa de estar certo. Então, até agora, os meus resultados me indicam que eu acertei, estou acertando a questão, tá? Mas vamos lá. Meu objetivo aqui ainda é y igual a 7 décimos vezes x menos 11 sobre 2. Tá? Eu tenho que substituir agora o x igual a 85. Então, vai ficar 7 vezes 85 sobre 10 menos 11 sobre 2. Eu vou simplificar aqui por 5. Tá? E aí eu vou ter 85, se fosse 50, daria 10. Mais 35, 7. Então, isso vai dar 17. 17 vezes 7. Aí eu vou fazer a conta aqui, ó. 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 mais 111. Então, se eu não errei a conta, 119 sobre 2. Menos 11 sobre 2. Porque, ó, aqui eu dividi por 5. Então, aqui ficou 17, tá? E aqui ficou 2. Por isso que ficou esse resultado aqui. Se eu não tiver errado as minhas contas, espero não ter errado, eu vou fazer as contas aqui agora. Ó. 119 menos 11. Tá? Vai dar 108 dividido por 2, que é 54. Como são 6 doses, então isso aqui é 54 ml. São 6 doses. Então, eu vou dividir isso por 6. 54 por 6 é 9. Então, a resposta é a letra B. Ok? Bom, se f é uma função afim, tal que f de 120 igual a 370 e f330 é igual a 1000, então f de 250 é igual a... Para ser bastante sincero com você, essa questão é idêntica a essa. Tá? O que ele me deu aqui, ó, se a gente lembrar que f de x é igual a y, e o que ele está me dando aqui é um x e um y. Tá? Então, nesse caso aqui, e falou que é uma função afim, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer diferente. Ok? Eu vou fazer
determinar o A como variação de Y sobre variação de X. Eu já cheguei a fazer isso pelo menos uma vez com vocês. Seria Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bom, eu vou colocar os pontos aqui um em cima do outro, só porque eu acho que fica mais fácil de eu fazer essas continhas. Ó. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu tenho X 120 e Y 370. No outro ponto, eu tenho X 330 e Y 1000. Então, o que eu vou fazer é um menos o outro X e um menos o outro Y. Tanto faz se é o de cima menos de baixo ou de baixo menos de cima. Para dar positivo, eu vou fazer o de baixo menos o de cima. Tá? Lembrando que é como se aqui fosse o meu ponto 2 e meu ponto 1. Então, aqui o X2 menos X1, Y2 menos Y1. Então, começando pela variável, vou pôr aqui, ó, 1000 menos 370 sobre 330 menos 120. Bom, se fosse 300, daria 700. Então, isso vai dar 630. Aqui vai dar 110. Não, 210. Tá? 210. Bom, eu vou cortar zeros, vira 63 sobre 21. Ainda dá para dividir por 7. Tá? 63 por 7 dá 9. E 21 por 7 vai dar 3. Ou seja, isso vai dar 3 inteiros. Olha que maravilha. Tá? Já podia ter feito aqui, ó. Percebido isso, tá? Mas fui com a cabeça tanto de simplificação. Então, já achei meu valor de A. Então, ou seja, se a função é y igual a x mais b, eu já sei que é y igual a 3x mais b. Para determinar o valor de b agora, eu preciso de um ponto, porque aí eu tenho um x e um y. Então, eu escolho qualquer um desses pontos. Vou pegar o menor aqui, ó, o primeiro. 370 igual a 3 vezes 120 mais b. Bom, 370 é igual. 3 vezes 120 dá 360 mais b. Passando para lá, vou concluir que b é igual a 10. Ou seja, y é igual a 3x mais 10. E aí, agora eu posso calcular o f de 250, porque isso aqui é a mesma coisa que f de x, tá? Então, f de 250 é igual a 3 vezes 250 mais 10. 3 vezes 250, isso dá 750, mais 10 dá 760. Que é essa resposta aqui. Chato? Bom, uma certa indústria produz X aparelhos por dia e um custo C. Para produzir um desses aparelhos é dado pela função. Aí tem uma função aqui, função custo, tá? Essa aqui é uma função definida por intervalos. O que isso quer dizer? Que ela funciona de duas formas, tá? Só para vocês terem uma ideia, não é o caso dessa, mas quando eu tenho funções que... A gente até agora trabalhou funções que eram retas, mas quando eu tenho funções assim, por exemplo, que ela começa crescente, depois vira constante, por exemplo, essa função aqui ela é definida por intervalos. Eu tenho uma função, uma característica até chegar nesse ponto aqui, tá? Até esse x aqui, e tem outra característica para lá. Fechado? Uma função que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui vai dar... Aqui o problema é que aqui vai dar uma função quadrática. Então, algo poderia ser assim, ó. Esse gráfico seria alguma coisa assim, ó. Porque eu tenho uma parte quadrática, que é uma parábola, vocês vão ver isso pelo menos no nosso trabalho, e tem uma parte que é uma função decrescente, porque eu sei que aqui é decrescente. Tá? Mas é só uma ideia, e mesmo assim eu não sei se vai ser exatamente assim não. Tá? É só uma suposição para vocês terem uma ideia do que isso aqui gera. Tá? Ele gera dois comportamentos distintos na função. Bom, mas o que eu preciso entender é que existe o valor de x é o número de aparelhos, tá? E para cada valor de x eu vou ter um custo. Só que se o x pertencer a esse intervalo, ou seja, de 0 a 10, incluindo 0 e 10, eu vou substituir o x aqui. Se o x for de 10 a 20, eu vou incluir aqui. Lembrando que como aqui tem um menor ou igual a 10, se aparecer 10 e não aparece, seria nessa daqui, ó. Porque aqui, ó, o x ele é maior do que 10. Tá? Bom, se um dia foram produzidos 9 aparelhos, então qual que é o custo de 9 aparelhos? Bom, 9 aparelhos está nesse intervalo, então vou substituir aqui, vai ficar assim, ó, 5 mais 9, abre o parênteses, 12 menos 9. Eu tenho 5
mais 9 vezes 12 menos 9 é 3. Isso vai dar 27, 27 com 5, 32. 2 horrível. Ok? Bom, e no dia seguinte eu tenho 15 aparelhos. Então, eu vou calcular um C de 15 aqui. Bom, C de 15 está nesse intervalo 15, então eu vou substituir aqui. Menos 3 meios vezes 15, mais 40. Eu vou ter aqui menos 45 sobre 2, mais... Eu não vou ter que tirar minha MC, então eu posso trocar o 40 por 80 sobre 2? Vocês repararam que eu tenho usado muito essa estratégia, né? Se vocês conseguirem entender ela e utilizá-la, a gente ganha tempo. Senão, você vai ter que pôr um aqui embaixo, tirar MMC e fazer todo o processo que vocês já estão acostumados. 80 menos 45 é 35 sobre 2. Fechado? Bom, o que ele quer aqui é a diferença entre o maior e o menor valor. Lembre que 35 sobre 2 é 17 meios. Então, seria 32 menos 17,5. Bom, se fosse 17, a resposta seria 15. Então, aqui vai dar 14,5. Ok? Espero não ter feito nenhuma conta errada hoje. Bom, uma questão bônus aqui, que vocês já estão acostumados, só para a gente não ficar só na correção do exercício. O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 560. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate, onde recebe R$ 60 por noite de trabalho. Se em um mês o segurança fizer 3 plantões, que salário ele receberá? Bom, então seria, vou pôr aqui, S de salário, seria 560 mais 3 vezes, ou seria 60 vezes 3. Vou colocar assim só para a gente entender uma coisa na hora da forma. 560 mais 180, S é igual a, aí aqui agora eu posso somar, né? 0 com 0 dá 0, 8 com 6, 14, vai 1, vira 2 aqui, 1, 5, 7. Então, seria 740. Letra B, qual é o salário final? Y. Quando ele realiza X plantões, seria 560 fixo mais R$60 vezes X. Eu só coloquei nesse formato aqui para vocês entenderem que o 3 está fazendo o papel do X aqui. Fechado? Bom, acredite em você e suas qualidades e enxergue seu diferencial no mundo. Pois eu acredito em vocês, gente. Então também acreditem, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.